Pedro Turra, preso na penitenciária da Papuda após agredir um jovem que ficou em coma, estaria abatido e entristecido, segundo declaração de sua defesa. O piloto de 19 anos que agrediu um adolescente de 16 em Brasília, deixando-o em coma, tem a versão pelo motivo da agressão investigada pela polícia. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Tadinho, Dai, tá batido. Como é que tá a vítima dele? Sofia, a vítima dele ainda está em coma no hospital, sabe? É um menino de 16 anos que os pais, a família, diz que não sabe de fato se ele vai sair dessa situação. Ele teve a lesão, né, quando a cabeça dele bateu no carro, né, foi empurrado contra o carro, ele teve uma lesão e ainda teve uma parada cardiorrespiratória. Então, esse menino está lutando pela vida nesse exato momento, de 16 anos. Enquanto isso, a gente tem a defesa do piloto piorando a cada dia. Primeiro, a gente já falou sobre isso, a gente trouxe aqui que o advogado do piloto, 19 anos, disse que ele estava sofrendo com o tribunal da internet e com o tribunal, inclusive por ser uma pessoa branca de classe média, Sofia. É um negócio assim, sabe, é um escárnio ficar ouvindo esse tipo de discurso. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria aqui na tela. Por quê? Porque a gente tem novamente a defesa agora apelando para o lado da sensibilização da população e dizendo que o Pedro está abatido e entristecido na Papuda, enquanto um menino de 16 está no hospital. Ele está batido, entristecido. Tem que estar. Se fosse para ele estar pulando de felicidade, tinha alguma coisa errada no presídio, porque o presídio não é um lugar de festa. Não, nunca pensei que eu tinha que falar uma coisa tão óbvia, Sofia. O presídio não é um salão de festa. Angela Davis deve Sabe? estar muito Não é triste com você. Disneylândia. Não é para a pessoa estar lá feliz de fato. Ai, que delícia. Eu acho que a Angela Davis deve Sim, estar pode muito falar. triste Angela com Davis você. tá com toda certeza. Desculpa, Angela Davis, mas não tá dando para ser abolicionista penal com essas pessoas, desculpa. E a gente precisa entender o que é isso, esse cenário. Uma coisa é falar sobre a dignidade e todos os direitos que precisam ser mantidos, ponto. O que a gente tem aqui é uma defesa, e aí eu vou ler um pedacinho do que foi dito. A defesa aponta que o detento está abatido e profundamente entristecido, desde que teve a sua prisão preventiva decretada, mas é claro, ele foi preso. A justiça terminou a prisão preventiva após ele trocar socos com um adolescente de 16 anos que está internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva. O menino está na UTI, preso desde a sexta-feira, a última sexta-feira, dia 30 de janeiro, isolado em uma cela no centro de detenção provisória no complexo penitenciário da Papuda. Pedro recebe advogados pela primeira vez em uma entrevista presencial na unidade prisional. A informação foi divulgada em nota pela defesa do piloto, que responde por lesão corporal gravíssima. Segundo a defesa, o ex-piloto da Fórmula Delta demonstrou arrependimento ao falar sobre o episódio que levou à prisão. De acordo com os advogados, a primeira pergunta feita para ele durante a conversa foi o estado de saúde do adolescente hospitalizado. Os defensores relataram ainda que Pedro recebeu um exemplar do livro Luz nas Grades, de autoria de um dos advogados do caso, além de uma Bíblia. Bem conveniente, né? As obras, segundo a defesa, vêm sendo utilizadas para suporte espiritual e como forma de reflexão durante o período de custódia. Até aqui, o que a gente tem é uma defesa bem... Eu não vou questionar a defesa, não, deixa lá, Sofia. Mas a gente tem aqui uma informação que é o seguinte, né? Reforçando que a briga teria começado aí por causa de um chiclete. Isso está sendo investigado pela polícia, existem outras versões acontecendo. Em certo momento, o piloto deu um soco que fez o rapaz, né, o de 16 anos, o adolescente, bater a cabeça na porta de um carro. Ele
parece perder as forças e os colegas presentes, enfim, separam essa briga depois, né, do menino desfalecer. O Pedro responde por lesão corporal grave. A tipificação do crime pode mudar conforme o quadro de saúde do adolescente internado. No depoimento, Pedro disse que não queria machucar o adolescente e apenas estava tentando evitar agressões. Ele também pediu perdão ao jovem e à família dele. E aí uma coisa, o agressor já havia sido preso na sexta-feira, dia 23, mas foi solto em seguida, após pagar uma fiança de R$ 24 mil. No dia 30 houve essa prisão, que foi de forma preventiva. No momento, ele segue preso. Tem uma coisa, a gente tem uma matéria da Metrópolis, aponta uma coisa aqui, que a defesa ainda conta que está havendo uma tentativa de estelionato contra a mãe de Pedro Turra, no valor de R$ 8,5 mil. Segundo os advogados, ela recebeu mensagem no WhatsApp enviada por criminosos que tentavam se passar pelo próprio filho, dizendo que precisava desse dinheiro. Mãe, preciso comprar um celular. Um rapaz que é o mesmo que me emprestou o celular disse que pode me vender por 8.500. Vou tirar os dados, te pago quando eu sair. A transferência deveria ser feita para uma conta bancária em nome, né, de uma mulher totalmente desconhecida da família, e a polícia também investiga essa tentativa de golpe. Só colocar a família do Pedro como vítima, e com o próprio Pedro como vítima, eu não estou dizendo que eles não sejam, não quer dizer que o Pedro não tenha aí cometido nenhum ato infracional. E aí o judiciário vai analisar se esse ato é para continuar na prisão ou não. E, Sofia, vamos ouvir o que o delegado fala sobre o Pedro? O delegado, no caso, quando a gente falou antes, eu falei que o delegado chegou a chorar numa entrevista. Esse é o depoimento do delegado do caso, quando fala sobre o Pedro Turra, esse jovem que está sendo pintado como um rapaz fantástico, maravilhoso, que está, inclusive, separado dos outros presidiários para sua própria integridade física. Ou seja, o judiciário está fazendo com ele tudo que é correto. Vamos ouvir, Sofia, por favor. Eu sempre fui um policial estrategista. Não ia adiantar de nada eu, na segunda-feira, após a soltura dele, fazer uma nova representação, porque era a única forma dele voltar a ser preso agora é com mandado de prisão expedido pelo judiciário. O que a gente precisa para demonstrar para o judiciário que o judiciário não chegou a entender ali naquela audiência de custódia com a decisão que ele tem um bom comportamento? É levantar o perfil desse autor. Demonstrar ali que o autor, aquele fato não foi um fato isolado. E graças à coragem de algumas pessoas, foi possível a gente chegar a esse perfil. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai chegar a um resultado positivo nesse caso. Eu, desde sexta, eu mal durmo. Acabou de um par, né, delegado? Voltando aqui, exatamente isso. Eu sou pai e eu me coloco na posição daquela família. Não só daquela família. Né? E esse depoimento mesmo hoje que eu fiz de 1 hora foi presenciado por uma mãe, e a mãe ouvir a filha falar que foi torturada não é fácil. Porque é um sentimento de proteção. E aumenta a sua responsabilidade, sua obrigação, né, como delegado, como policial. Com certeza. Para evitar novas vítimas. Pronto, Sofia. O que se trata, né? Esse é o delegado
chorando, porque uma das testemunhas que aparece foi uma jovem que aponta que foi torturada por, pelo Pedro, que ela foi obrigada a beber, ingerir bebida enquanto ele ficava dando choques nela. Ele também tem uma suspeita, não, tem uma acusação de uma agressão contra uma pessoa, um senhor de 50 anos. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer essa matéria também, nessa que está na tela, por gentileza. Porque a polícia até analisa o seguinte, que a agressão não foi por causa do chiclete, como ficou conhecido esse caso, o caso do chiclete. A defesa do adolescente de 16 anos, que é, né, da vítima, aponta que a violência foi motivada por ciúmes em relação a uma ex-namorada desse Pedro e não pela brincadeira envolvendo chiclete. E aí, para quem não entendeu a brincadeira, é o seguinte, né, que a matéria até pontua, que essa versão do chiclete foi combinada entre amigos e testemunhas e o piloto Pedro Arthur Turra Basso, está preso após a agressão. Então, a ideia da brincadeira era o seguinte, eles pegavam o chiclete, né, mascado, e jogavam nas pessoas, e isso teria começado essa agressão, essa violência após esse negócio de jogar chiclete entre esses jovens, esses amigos. Mas a polícia analisa que isso teria um outro motivo. E é importante que a gente traga isso, porque, mais uma vez, o delegado aponta vários pontos aí que colocam o Pedro como uma figura distinta do que a defesa dele aponta, e outras investigações também, a investigação também está correndo por um campo que pode trazer um motivo, que continua sendo um motivo torpe para agredir alguém e deixar essa pessoa num estado em que segue em coma por... Já temos 2 semanas em coma, entrando na 3ª semana de coma, Sofia. Imagine, um menino de 16 anos. Enfim, Sofia, é isso. A gente espera, de fato, que o judiciário ele siga fazendo a sua parte, porque, como o próprio delegado se mostrou muito sensível e chorou diante das informações que foram trazidas a ele, e por causa disso o Pedro está preso e ele não continuou solto como aconteceu no dia seguinte ao crime. A gente espera que de fato isso seja que o judiciário faça a sua parte. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. Não tem muito o que dizer sobre esse caso, né? É uma questão de como é mais ou menos o mesmo mimimi que a gente vê do Bolsonaro, sabe? Dessa coisa de ai, mimimi, mimimi, a coisa tá muito difícil pra mim aqui, sendo que a pessoa basicamente está sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Ele agrediu esse rapaz, supostamente, vamos colocar assim, para garantir a segurança jurídica só. E agora tá sofrendo as consequências disso. Não, não adianta. Não adianta porque a justiça às vezes ela erra, sabe, Dai? Não, eu não sou uma pessoa que tem muita confiança na justiça brasileira. Mas às vezes ela acerta também. E nesse caso, desculpa, ela parece ser acertado. A gente ainda tem que esperar o trâmite julgado, né, em última instância, o que for. Mas até o momento ela parece estar fazendo o correto. E a consequência que esse rapaz está sofrendo é muito menor do que as consequências que estão sendo sofridas pelo rapaz que ele supostamente agrediu. Então a coisa ainda está sendo fácil para ele, considerando o que ele fez. Eu não vou defender aqui o olho por olho, dente por dente. Eu não acho que isso vai ajudar. Eu, sinceramente, se eu for pro lado mais racional, vamos dizer assim, a justiça brasileira não resolve os problemas, né? Nem mesmo a prisão e tal resolve os problemas. Então não acho que seja esse o caminho correto. Dito isso, você é uma pessoa perigosa que não pode ficar solta aí convivendo em sociedade. Você é uma pessoa que agride um rapaz de 16 anos até a coma. Seja por um chiclete,
seja por ciúme. Nenhum das duas possibilidades ajuda muito ele. Mas enfim. Mais alguma coisa, Dai? Não, só ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.